Um dos assuntos que a gente separou para tratar hoje passava por um olhar microeconômico seu, corporativo, em resposta ao tarifaço que os Estados Unidos promovem contra o Brasil. Você preparou uma análise, um estudo, que também invariavelmente é vocalizado lá no seu canal, o Papo de Bolsa, sobre as empresas que mais devem ser afetadas. E esse estudo já considera a boa notícia que nós acabamos tendo nessa semana da lista de isenções. Não à toa, a Embraer conseguiu disparar tudo o que disparou em poucos dias. Qual que é o balanço e o saldo? Quais empresas podem sofrer mais dentro desse estudo que você fez? Quais podem sofrer menos? Bom, vamos lá, né? A gente teve essa mudança no dia 30, agora pelo decreto do Donald Trump, que ele reafirmou a tarifa adicional de 40% por uma parcela dos produtos, e uma outra parcela de quase 700 produtos acabou ficando de fora. É bastante coisa, tem componentes muito importantes que acabaram ficando de fora, mas ainda assim a nossa tarifa média, ela segue em um patamar que eu considero alto. Então a gente tem aí algo na casa de 43, 45% dos produtos que ficaram com uma tarifa de 10%, e os outros 60%, 55% ficaram com aquela tarifa que sim, por hora é de 50%, até que talvez a gente consiga sentar à mesa e fazer algum tipo de negociação, porque acho que vale a gente ressaltar isso, né? O que aconteceu essa semana foi muito mais por um trabalho dos lobistas lá fora, que lá de fato isso é uma profissão lá fora, do que de fato alguma questão diplomática do Brasil. A gente teve muito envolvimento das empresas lá dos Estados Unidos, fazendo pressão, fazendo lobby para conseguir ter algum tipo de afrouxamento nessas tarifas, porque acabaria impactando muito o lado de lá. Então, essa mudança que aconteceu no dia 30 trouxe alguns pontos positivos para algumas empresas e alguns pontos negativos para outras empresas. A tarifa média que tem sido calculada, né, nessa nossa balança com os Estados Unidos é de que hoje ela está ficando aí na casa de 28% a 30%. Não é uma tarifa baixa, né? É menor do que os 50%, mas ainda assim é uma tarifa alta. E aí nós tivemos algumas empresas que eu resolvi destacar, e que inclusive vão ser temas dos meus próximos conteúdos, e algumas do lado positivo, algumas do lado positivo. Acho que a principal, você já comentou, né, sobre a própria questão da Embraer, essa foi a que teve o impacto mais positivo, tanto que no dia que a gente teve o anúncio dessas tarifas, as ações elas chegaram a subir ali mais de 10%, continuaram dando ali uma sequência de alta, e muito porque a exclusão dos aviões, né, e os componentes de aviões que entraram nessa tarifa de 10% e não naquele total de 50%, evitaria um aumento expressivo, né, do preço de jatos, por exemplo, como o E175, que é um jato que já tinha ali mais de 200 pedidos para os próximos anos da Embraer e lá pelos Estados Unidos, e que tinha um grande risco de ser cancelado ou de ficar muito mais caro, por exemplo, para os americanos, e isso acabar impactando ali a própria Embraer. Então eles estavam estimando que cada aeronave poderia custar quase 9 milhões de dólares a mais. Então esse recuo nas tarifas foi muito importante para a Embraer, porque ela mantém essa demanda, principalmente por esses jatos, né, regionais, que são jatos que fazem ali principalmente viagens ali um pouco mais curtas e tudo mais. Então, sem essa tarifa, ela evita esse risco de cancelamentos de pedidos. E aí, o impacto que estava sendo estimado ali de quase 3,5 bilhões até 2030 por conta dessas tarifas, é claro que isso foi bem reduzido nesse momento. Então, ela teve aí praticamente uma notícia positiva, a gente viu que explodiu aí nos últimos dias, por hora, até que não mudem as regras do jogo de novo, ela segue aí com boas perspectivas, já estava subindo bastante esse ano, e ela segue então nesse rally. Uma outra empresa que eu acabei destacando, apesar de parecer um impacto um pouco pequeno, é a própria Minerva, né? Então a gente sabe que também o componente de carnes acabou ficando com as tarifas de 50%, de 10% que já estavam vigentes em abril, mais 40% agora desse decreto do dia 30. Então, a Minerva, ela deve ter um impacto de aproximadamente 5% na receita por conta dessas tarifas, né? E até mesmo porque eles estavam dizendo que algumas linhas de negócio podem acabar ficando inviabilizadas lá para os Estados Unidos. É importante ressaltar que boa parte da carne que a gente manda lá para eles é uma carne para fazer hambúrguer, para fazer processados e tal. Então,
é possível que eles consigam redirecionar parte dessa carne, parte desse produto. Eles estavam cogitando o mercado da Argentina, mercado da Austrália, mas não é algo que acontece assim de forma tão rápida e tão fácil, né? Então, num curto prazo, é claro que Minerva, do setor, acabou sendo que mais acabou sofrendo, apesar desse parecer apenas 5% de impacto na receita, né? Mas acaba sofrendo um pouco mais quando a gente faz o comparativo com as outras empresas, mas ela tem como tentar mitigar esses riscos, só que não é algo que acontece tão rápido. Da mesma forma acontece com a queridinha de boa parte dos mercados, que é a VEG. Né? A VEG esse ano, se não me engano, já está caindo quase 30% desde o início do ano. Quando a gente fala do tarifaço, desde o início desse mês, que a gente teve então o anúncio, né, dos 50%, claro que ela entregou um resultado também que ficou aquém do que o mercado esperava, mas só esse mês aí ela foi derrubada em mais de 13% praticamente. Então, assim, essa é uma empresa que muitos investidores, principalmente para quem me acompanha, que talvez tenha uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, é considerada uma queridinha, mas que sempre esteve muito cara, pois bem, não podemos dizer que ela está tão cara assim nesse momento, né? Quando a gente faz um cálculo aí quando a gente fala a relação de preço-lucro médio, ou até mesmo se a gente usa o fluxo de caixa descontado, a gente chega aí num preço justo para ela na casa de R$ 45, ela está negociando na casa aí de R$ 37, então tem aí R$ 37, então ela tem um espaço aí de 16, 17% de alta, mas ela é uma empresa que, num primeiro momento, quando a gente teve o decreto ali no dia 30, ela acabou subindo, mas depois acho que o pessoal começou a fazer um pouco de conta e entendeu que ela poderia ser duplamente impactada. E por quê? Né? Porque a parte de motores da VEG acabou ficando com a tarifa de 50%, e também porque uma parte dos custos dela, né, que a gente fala ali de alguns derivados ali de cobre e tal, que é utilizado muito para ela, também ficou na tarifa de 50%. Então ela teve um duplo baque por conta dessas tarifas. E aí as estimativas aqui, se nada for feito, mas a gente sabe que alguma coisa provavelmente vai ser feita, claro que nesse curto prazo não é tão fácil assim, mas os impactos poderiam chegar aí a 2,3 bilhões de reais. Né? A gente está falando de 1,1 bi por conta das tarifas da parte de motores e de 1,3 bi da parte desse aumento de custos por conta dos derivados de cobre, que estão dentro dessas tarifas também de 50%. É claro, como eu falei, a gente ainda não sentou à mesa para negociar com os Estados Unidos. Essas tarifas elas podem mudar. Eu acho que em alguns casos tendem a mudar, principalmente quando a gente fala de café e carne, que é algo muito importante lá para os Estados Unidos e que tem pressionado a inflação deles também lá para cima. Quando a gente fala do item de carne, só do final do ano passado para cá já subiu quase 9% lá fora, lá 9% lá até a metade do ano. Então, isso deve continuar impactando ali a inflação deles, mas aqui no caso de VEG, eles até têm como tentar utilizar algumas plantas que eles têm no México, na Índia, para levar as exportações, né, desses países para os Estados Unidos e tentar mitigar um pouco esse impacto, principalmente na área de motores, porque aqui a gente está falando que 1/3 do que vai lá para os Estados Unidos é feito no Brasil. Então, eles teriam que tentar realocar esse 1/3 para essas fábricas. Eles falaram que eles têm esse plano na manga se precisar, mas é um plano que não é tão fácil assim você colocar no curtíssimo prazo em prática, então pode levar algumas semanas, alguns meses para se adaptar, então algum impacto a gente acaba vendo, e aí a gente vê VEG sofrendo bastante também na nossa bolsa de valores, né?